A gente vai voltar agora lá para o Jorge Teixeira. O Kenison Paes continua por lá e tem informações atualizadas sobre o acidente que aconteceu logo no início dessa manhã, depois que uma vítima de um assalto decidiu perseguir os assaltantes. Oi, Ken. Oi, Adriane, nós voltamos a trazer mais informações sobre este caso. Para você que chegou agora, logo nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, ocorreu aqui um acidente de trânsito. Vou pedir para que o Mário Marcelo mostre para a gente. Um motorista de aplicativos acabou colidindo contra a traseira de um ônibus após ele ter sofrido um assalto. O homem estava prestes a sair de casa para trabalhar quando foi abordado por dois criminosos que estavam armados em posse de uma arma falsa. No momento da ação criminosa, a vítima não tinha como saber se de fato era uma arma verdadeira ou uma arma falsa, mas o que ela acabou fazendo foi entregar ali o seu aparelho celular. Esses criminosos fugiram aqui pela Avenida Mirra. A vítima, naquele estado de choque, acabou tomando uma decisão de perseguir esses criminosos. Quando chegou nessa posição, o homem se aproximou da motocicleta e tentou colidir contra a traseira deste veículo. Foi então que acabou ocasionando este grave acidente, no qual ele colidiu contra a traseira deste ônibus. Para que eu possa falar um pouco mais sobre esta ocorrência, eu vou conversar aqui com o tenente Eduardo Pinheiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que vai explicar um pouco mais para a gente qual é o procedimento da polícia diante desses casos. Tenente, não é aconselhável que as vítimas reajam a nenhum tipo de assalto, a nenhum tipo de ação criminosa, mas nesse caso está os ânimos à flor da pele, tenente, e as pessoas acabam tomando esse tipo de atitude, né? Uma situação muito complicada que a 30ª SICOM já resolveu aqui na área, né, tenente? A Polícia Militar, através da 30ª SICOM, foi acionada por segundo as informações, era uma ocorrência de lixamento. Chegou ao local, verificou-se aí que eram dois infratores numa motocicleta que estavam cometendo arrastões no bairro Jorge Teixeira e João Paulo. Na abordagem aí, numa mochila foi encontrado aproximadamente 8 celulares. Inclusive já feito contato com algumas das vítimas que estavam ligando para os referidos aparelhos aí. Já foi informado a elas de locarem para o 14º DIP, onde a ocorrência será apresentada. Com o infrator, além desses celulares, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, ao qual ele estava utilizando aí para cometer esse roubo. Agora, tenente, o comparsa desse criminoso, ele já está preso, já está aqui na viatura, ou ele conseguiu fugir durante essa ação criminosa? Houve um dos infratores aí, no momento aí do acidente, ele saiu correndo, conseguiu fugir, porém um foi detido e esse responderá aí pelo crime de roubo. Ele vai ser encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo? Ele já foi encaminhado? Ele já foi encaminhado, devido a ele ter batido a cabeça e está com umas escoriações. Ele está sendo atendido lá no Hospital Platão Araújo. Agora, essa motocicleta que era utilizada por esses criminosos, tenente, ela tem algum tipo de restrição de roubo, de furto? Era uma motocicleta pessoal deles que eles utilizavam para essa prática criminosa? Existe alguma informação sobre esse tipo? A gente consultou a placa da mesma, ela tem uma restrição aí do sinal identificador, ela não possui chassi, ela já está com restrição, ela será também apresentada aí lá no DIP para fazer parte aí do procedimento. Agora ele deve ser enquadrado em qual tipo de crime, tenente? Foi o crime de roubo e também de adulteração do sinal identificador? Na verdade, a motocicleta ela já está com essa restrição. Ele vai responder somente aí pelo crime de roubo. Entendi. Muito obrigado, tenente. Obrigado pela sua participação. E agora, Adriane, nós estamos aqui na Avenida Mirra, que é uma das avenidas principais do bairro Jorge Teixeira. E como você pode observar, as pessoas que estão trafegando aqui por essa via enfrentam certas dificuldades. Isso porque, como esta é uma avenida principal, todo o fluxo dos veículos precisam ser alterados por vias de acesso lateral e ocasiona aí bastante congestionamento. As pessoas que tiveram que passar aqui por essa manhã, aqui na Avenida Mirra, enfrentaram esse engarrafamento devido justamente a este acidente que foi ocasionado aqui na Avenida Mirra. Esses dois criminosos agiram dessa forma logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Eles estavam em posse de uma arma falsa, cometendo arrastão
arrastões aqui pelo bairro. Segundo informações da polícia, pelo menos 9 aparelhos celulares foram encontrados com eles e, além disso, a motocicleta que eles estavam utilizando para essa prática criminosa, já existe ali uma restrição, que é justamente a alteração do sinal identificador, isto porque não existe nenhum registro do chassi dessa motocicleta. Então eles estavam todos errados, estavam completamente errados, cometendo ações criminosas aqui em nossa capital. Mas a 30ª Companhia Interativa Comunitária já atendeu essa ocorrência, já chegou ao local. Um dos criminosos ficou gravemente ferido devido a ele ter caído da motocicleta e batido a cabeça. Você observa aqui agora no fundo das imagens, para você que está chegando agora, o acidente foi ocasionado justamente por conta desses assaltantes. Eles estavam fugindo aqui pela Avenida Mirra para tentar fugir de uma das vítimas. Um motorista de aplicativos, ele estava saindo de casa logo nas primeiras horas da manhã, quando foi abordado por esses criminosos. Segundo informações da vítima, eles eram muito agressivos, muito nervosos, estavam em posse dessa arma falsa, mas como a vítima não sabia se era falsa ou não, acabou entregando o aparelho celular. Mas ele perseguiu os criminosos e acabou colidindo contra a traseira da motocicleta. Os dois caíram aqui no chão. Um deles ficou gravemente ferido. Já o comparsa conseguiu fugir, mas a Polícia Militar já está à procura desse criminoso e todo esse caso vai ser apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você até no estúdio, Emanuel. Obrigado, Kennedson, pelas informações. A gente aproveita para informar o motorista aí dessa área da Zona Leste de Manaus. A Avenida Mirra é a que dá acesso ao João Paulo e também ao ramal do Brasileirinho. Quem está indo para o ramal, quem está principalmente saindo do ramal, que é o natural do movimento do trânsito, do fluxo do trânsito neste horário, infelizmente a rua está interditada neste ponto por conta deste acidente. O ônibus e o veículo parado, a Polícia Militar fechando o trânsito neste ponto exato da Avenida Mirra, aí no Jorge Teixeira, viu? E nessa imagem dá para perceber o estrago do veículo que era conduzido pelo motorista de aplicativo, que depois de ter sido vítima dessa dupla, resolveu perseguir esses assaltantes. Nessa perseguição, ele atingiu a motocicleta, mas também atingiu o ônibus de transporte coletivo. Inclusive, esse carro foi afastado. Essa era a imagem logo após o acidente que aconteceu no começo dessa manhã. Ele bateu ali na parte lateral do ônibus e o veículo ficou bastante danificado, né? A parte da frente dele totalmente destruída. Ainda bem que o motorista não se machucou, mas o prejuízo é muito grande. Inclusive, na declaração, né, do depoimento que ele deu para o Kennedson ainda há pouco, ele disse que se arrepende de ter feito isso porque não valeu a pena. Ele conseguiu recuperar o celular, era um dos 9 que estava em posse dos assaltantes, mas o prejuízo agora, pelo dano ao ônibus e também o próprio veículo dele, é muito grande. E vale lembrar você que foi assaltado nessa manhã ou nessa madrugada, nessa área, principalmente aí da zona leste da cidade, procure o 14º DIP. A polícia recuperou, junto com esses assaltantes, 9 aparelhos celulares que estavam em posse deles, muito possivelmente de assaltos pela manhã. Quem foi assaltado talvez não esteja agora assistindo televisão, mas se você conhece a vítima, informe onde está esse celular, onde está esse aparelho que foi roubado durante essa madrugada e início de manhã. Bandidos oportunistas, né, que se aproveitam das pessoas que estão indo trabalhar logo cedo para se dar bem. Um está no hospital, em estado grave, o outro conseguiu fugir logo depois da colisão. Para você entender por que é importante que você procure a delegacia e faça o registro, não apenas para recuperar o seu aparelho celular. De acordo com o relato das vítimas ou dessa vítima, eles eram muito agressivos. É o seguinte, meus amigos, quando chegar isso na delegacia, esse caso, eles vão responder pelo crime de roubo, mas eles não estavam utilizando uma arma de fogo verdadeira, ou seja, não houve um risco real à vida das pessoas e eles podem facilmente serem liberados, porque não houve um crime de maior potencial ofensivo. É isso mesmo. Então, se essas 9 vítimas comparecerem e todas elas reforçarem, disserem de fato o que aconteceu, se eles realmente foram agressivos, isso pode fazer com que o inquérito ou a comunicação que a autoridade policial passe para o judiciário na audiência de custódia seja entendido e interpretado tanto pelo juiz quanto pelo Ministério Público, como que eles representem de fato algum risco à sociedade. Fiquem lá atrás das grades por um período. É o que a gente torce, por isso pede para você procurar a delegacia.
O ônibus já segue ali o seu caminho, está indo embora, né? Como deu para perceber, o dano não foi tão grande para o ônibus de transporte coletivo e o prejuízo grande mesmo é para o motorista do aplicativo, que inclusive está aí da área, está do lado do carro, está desolado, né, com toda a situação, depois do trauma de ter sido vítima, porque na hora que bota uma arma na cabeça, independentemente dela não ser verdadeira, o trauma é de uma arma de verdade. Você não tem como saber naquela hora que não é de verdade. Você acha que vai morrer. Acha que vai morrer se não entregar aquele aparelho celular, que era o que eles estavam pedindo naquele momento. E depois que ele entregou, ele ficou tão revoltado e é tão comum essa impunidade desses assaltantes, que são liberados logo depois em audiência de custódia, quando são presos, que ele decidiu por conta própria perseguir esses assaltantes. Conseguiu atingi-los, mas infelizmente está com um prejuízo bem grande, né? Esse carro que você acompanha nas imagens aí do lado é o carro do motorista de aplicativo que ficou totalmente destruído nessa parte da frente depois dessa colisão.